ser de luz. Olha aqui com a minha luz para que ela seja na tua. Hoje vamos estar falando de mulheres inteligentes, mas porém se trava na hora de prosperar. A gente vai falar sobre esse tema, vai falar as situações, os bloqueios e por que muitas das vezes a gente se sabota, a gente tem tudo para avançar, para crescer, para avançar, mas a gente coloca o pé no freio. A gente não nos permite crescer e avançar. Então, fique aqui comigo, que a gente vai estar aí falando sobre isso. Quem não me conhece, eu sou Fernanda, terapeuta cognitiva. Eu trabalho ajudando mulheres a se valorizar, a resgatar o poder que habita dentro de cada uma de nós aí, fazendo com que você possa crescer, evoluir, expandir em todas as áreas da sua vida, porque você nasceu para ser feliz. E para você ser feliz, você tem que estar completa, você tem que estar alinhada com o seu propósito, com o sentido do teu coração. Mas muitas das vezes, porque você tem crenças, você tem bloqueios, você se trava, você se limita. E aqui a gente vai estar falando sobre esse assunto para que você venha entender melhor a causa raiz do teu problema e para que você venha entender, sim, que tem solução. Tem como você mudar essa situação para que você possa alcançar os objetivos e metas que está em teu coração. O primeiro passo é, você é inteligente, você tem capacidade, você estudou, você se programou, se preparou, mas você se trava, você se sente limitada. Então, o requisito aqui é, você é esforçada, você é dedicada. Mas então, por que você se trava na hora da ação? Ou talvez você até faz a ação, mas você para no meio do caminho, por medo, de não conseguir alcançar, por medo de decepcionar, por medo de não ser validada. Então a gente vai estar falando aqui, cada trecho desse aqui, explicando a linguagem simples para que você venha entender, compreender o que está acontecendo aí com você. Primeiro passo, todos nós buscamos a felicidade, ou seja, a liberdade de ir e vir, buscamos a nossa independência. Independência essa que nos dá a liberdade de escolhas de buscar um relacionamento, escolha de buscar amizade, escolha de buscar uma profissão, escolha de buscar algo que você quer comprar para saciar o conforto seu e da sua família, enfim, infinitas possibilidades aí de escolha que vai levar para o mesmo caminho, que é a liberdade, que é a felicidade, liberdade de ir e vir. A primeira coisa que você tem que entender é que não é falta de capacidade, que você não consegue fazer isso que está em teu coração. Colocar essa meta que está no papel, na prática, na ação. E sim, é algo que está lá no teu emocional, que está bloqueando a ação de agir. Então, se o teu emocional está dependente de algo, está frágil, você não consegue avançar, você não consegue levar adiante. Então, para que você venha já entendendo aí o que está acontecendo com você. Então, já começa aí no teu emocional. Não é a capacidade que você não tem, capacidade você tem. Você está com seu emocional frágil e por isso você não consegue avançar. Como eu disse, eu sou terapeuta, trabalho com mulheres, ajudando elas a destravar a sua identidade, destravar o bloqueio que está impedindo aí dela entender, reconhecer a capacidade que ela tem de prosperar, de ser feliz e realizar tudo o que está em seu coração. Muitas mulheres crescem com muita responsabilidade desde pequena. Elas aprendem que errar não é permitido, elas têm que ser fortes o tempo todo, mesmo quando, na verdade, elas não estão conseguindo ser fortes, mas elas não podem transparecer que está fraca, que estão frágil. Elas têm que se fazer forte, mesmo se elas não estão se sentindo fortes, pelo senso de responsabilidade que elas foi aprendendo com o decorrer desde a infância, desde a adolescência até aprendeu que errar é perigoso. Então, o nosso corpo, eles nos mandam um alerta que quando a gente vai tomar um passo diferente, quando a gente vai fazer algo novo, desconhecido, o nosso corpo já manda um alerta. Ei, perigo. Por quê? Para que você venha parar, para não correr o risco de você se machucar, se frustrar, se decepcionar. Então, é como se fosse uma forma de proteção. Ela meio que ela te trava. Mesmo antes de você começar, você já se sente limitado, você já não quer fazer.
é algo que está lá te travando, mas de certa forma está te protegendo, na verdade. E dentro de você, você sabe, eu consigo, eu posso, mas você, na hora de agir, você se trava com medo. O medo, ele nem é lógico, se você for parar para pensar. Muitas das vezes você se pergunta, por que eu estou com medo disso? Porque eu consigo, mas dentro de você tem um programinha ali que não é permitido errar e por isso você não vai, você não faz. Olhando dessa forma, percebemos que o medo não está na mente, e sim no corpo. O corpo é que está com medo de sofrer as consequências. Por isso o corpo ele já manda o sinal para evitar que você venha sentir aquela emoção, ou seja, de não permitir errar. Você observa que toda vez que você tem uma oportunidade de crescer, você se sabota com medo, né? Você coloca situações ali, sempre situações negativas, para você ter a desculpa de você não fazer, de você não agir. Então, se é para ganhar mais, você é para mudar de profissão, você é para mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país, estado, sempre você vai se questionar algo para justificar o porquê de você não fazer aquela ação. Porque para que você possa crescer, para que você possa evoluir, é necessário uma ação. E essa ação sempre é dentro de algo novo, ou seja, algo desconhecido, fora da sua zona de conforto. E para você sair da sua zona de conforto, você tem que confiar, acreditar na capacidade que você tem de executar. Então, ali, primeiramente, você acredita em Deus, porque Deus está te orientando, Deus está trabalhando as circunstâncias, trabalhando os meios para que você possa realizar. Você até acredita, mas você não acredita que você tem capacidade de realizar. E por isso você trava, porque você tem medo de você não conseguir. E se você não conseguir, para você não é aceitável. Você não se aceita com seus erros, você não se aceita se você errar. Então você só se aplaude quando você acerta. Sempre quando você acerta, você aplaude. Se você erra, não. Quando na verdade, se você errar, é interessante você comemorar 2 vezes. Porque se você errou, você teve a oportunidade de aprender. Porque é no erro que você aprende. Porque naquele erro você jamais vai errar novamente. E você vai carregar um aprendizado, não só para você, mas para você levar ao longo da sua vida. Você passar para os demais, para que as pessoas que te conhecem não erram como você, não vai errar como você. Então você vai ter a oportunidade de orientá-la para que elas não venham errar como você errou. Então perceba que errar é maravilhoso porque traz muita expansão de consciência, traz fortalecimento, amadurecimento e traz também a oportunidade de você ensinar outras pessoas naquilo que você errou, para que as pessoas não venham cometer o erro que você cometeu. Então perceba tanto que se você olhar para o erro, com esse olhar fica mais leve e fica mais aceitável. A memória que o nosso corpo guarda ali de não permitir errar, de a gente sempre demonstrar forte o tempo todo, ele guarda essa memória que é o quê? O emocional. Então, o seu emocional ele está fragilizado quando você sequer pensa, né? Quando você pensa na possibilidade de você fracassar, de você errar, de você não conseguir. Então, como assim eu não consegui? Eu fui educada, eu fui ensinada que errar não pode acontecer, que eu não posso errar, eu tenho que sempre acertar. Errar é como se fosse um crime, é como se fosse inaceitável. Então, como você acredita, como você se sente assim, você se priva de conhecer novos horizontes, de aprender novas coisas e muitas das vezes você até consegue. Sim, você consegue, mas é bem arrastado, é com muita dificuldade, é com muito desgaste emocional, com muito desgaste mental e físico também. Quando na verdade é desnecessário, quando você entende que não é sobre a ação que você está querendo tomar, é sobre algo dentro do seu emocional que está fazendo com que você tenha medo de agir. Outro bloqueio comum também que chega, né, aí dentro do atendimento é a pessoa se culpando, sentindo a energia de culpa. Ela se culpa por algo que ela não fez, ou ela se culpa por algo que ela fez, então ela se sente culpada, ou por ter feito, ou por não ter feito. E isso é um bloqueio emocional que impede a pessoa de prosperar, de ser feliz, de ser saudável, de alcançar os seus objetivos, porque ela não aceita
a realidade que ela viveu, não aceita a situação que ela viveu como foi. Ela, ela não se permite, ela quer se sentir culpada porque ela não aceita como foi. E o primeiro passo aqui para que você possa destravar é aceitar. Aceitar a tua história como foi, aceitar a situação que você viveu naquele momento como foi, entendendo que você deu o melhor de si com o que você tinha naquele momento, com o que você tinha de nível de consciência. Então, o que você pode pensar e você pode fazer? O que eu faço agora com o que aconteceu? Eu agora tenho a escolha de fazer diferente, de fazer melhor com a consciência que eu tenho, com o aprendizado que eu tenho, com a experiência que eu tenho. Então, eu vou seguir adiante com tudo que eu aprendi, com tudo que eu sou agora. Porque o que já passou, não adianta ficar me culpando. Porque eu me culpar não vai me levar em lugar nenhum. Pelo contrário, vai me travar. Eu vou ficar parada e eu não vou conseguir avançar. Muitas mulheres têm medo de crescer sozinha, têm medo de perder o amor, têm medo de perder o filho, têm medo de perder o trabalho, né? Têm medo de perder a promoção. Tem medo de, muitas pessoas têm medo de viajar de avião, tem medo de viajar para outro estado, de morar sozinha. Então tem pessoas que às vezes perdem até a oportunidade, a vida dá uma oportunidade para ela e ela não aceita aquela oportunidade pelo medo. Porque às vezes, dependendo do que você tanto deseja, requer que você vá morar sozinha. E se você não tem coragem de morar sozinha, você trava e você não avança e você não cresce. Se você tem a oportunidade de fazer uma viagem, mas essa viagem você tem que ir de avião, mas você tem medo de viajar de avião, você se trava, então você não se permite viver aquela experiência daquela viagem pelo medo que você tem dentro de si e não te permite avançar, não te permite você crescer. Então perceba que esses bloqueios são bloqueios que passa bem sutil, que tem que ser olhado com muita atenção para a gente trabalhar dentro de si, para que você possa desbloquear tudo que está te travando. Outro bloqueio também que impede a tua prosperidade é o controle. Você quer ter controle de toda situação. Então, se você não tem certeza do resultado que vai ter, você nem se aventura a fazer. Ou então, você tem que ter algo ali na estratégia, ali, tudo ali que te diz, que te convence que sim, você vai ter o resultado que você está querendo. Para só então você fazer, você agir. Então, isso também, o controle, você querer controlar tudo e todos em sua volta, trava a sua prosperidade, porque a gente não tem nada em controle, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui meia hora, daqui uma hora, é infinitas possibilidades. Então, nós não temos controle de nada, nós não temos controle nem de ganhar e nem de perder. A gente tem que nos permitir viver a experiência. O que mais importa não é você chegar lá, e sim a experiência de como você fez para chegar lá. Porque se você chega em um lugar para contar um testemunho de algo que você alcançou, seja lá de uma casa, de um apartamento, de um carro, de uma viagem, né? Ou de um relacionamento, não sei. Se você vai contar algo, observa, você não conta o resultado final, você conta o que você viveu, o que você teve que fazer, o que você teve que renunciar, o que você teve que abrir mão para você chegar nesse lugar. Então, perceba que o que trouxe aprendizado, crescimento, né? Amadurecimento, não foi você chegar lá, foi a trajetória que você teve que fazer para chegar naquele lugar. E quando você chega naquele lugar que você alcança, você bate no peito com alegria, respira fundo e você conta como o que você teve que fazer para chegar naquele lugar. E depois que você chegou, o que você faz com aquilo? Você vai para o próximo passo, porque é sobre isso a vida, sempre a gente está dando o próximo passo. Então, por quê? Porque a gente está sempre em expansão, sempre em evolução. Então, não tem um ponto de chegada, é sempre a gente estar buscando mais e mais. Cada vez que a gente sobe o degrau, mais a gente vai nos fortalecendo, mais a gente vai crescendo, mais a gente vai aprender. E as pessoas que querem controlar tudo, elas vivem num nível de estresse, porque elas vivem muito preocupadas com o futuro. O que vai acontecer? E se acontecer? E se não acontecer? Ela fica projetando na mente dela o que ela quer que aconteça, o que ela gostaria que acontecesse. E ao mesmo tempo que ela está projetando aquilo, querendo que aquilo aconteça, dentro dela, ela está projetando, dando a forma do que ela quer, correta, ela está tendo o caminho certo. Mas dentro dela, o coração dela, o sentimento dela é de medo, é de falta, é de insegurança, é de incerteza. E por isso que ela não consegue chegar em lugar nenhum. Porque não é sobre o que ela está projetando na mente dela, mas sobre o que ela está sentindo no coração dela. Porque o sentimento é que traz a manifestação para a matéria. O que ela está sentindo que vai fazer com que ela age, para que
que ela venha trazer para a matéria. E se ela está sentindo falta, medo, insegurança, é claro que ela não vai avançar, é claro que ela não vai dar o próximo passo, porque é o que ela está vibrando. E se ela está vibrando assim, é claro que ela vai trazer mais daquilo para a vida dela. E aí onde ela fica paralisada e ela não sabe por quê. Por mais que ela é inteligente, por mais que ela é dedicada, por mais que ela é esforçada, ela não consegue avançar, ela não consegue atingir as metas dela. Então, por isso que é necessário passar por atendimento terapêutico, para a gente poder analisar, a gente ouvir, para que a gente venha trabalhar diretamente na causa raiz, para retirar esses bloqueios que impedem mulheres inteligentes de prosperar, que estão travadas simplesmente pelo bloqueios emocionais que estão impedindo você de crescer, de evoluir, e para que você possa viver uma vida leve e feliz, porque você merece sim, e você tem capacidade sim, desde que você esteja livre desses bloqueios que estão te travando. E é importante você entender que controle não é força, tá? Controle não é força. Controle é um medo disfarçado de força. Então, como criar uma segurança emocional? A primeira coisa, aceitar. A aceitação. Aceitar a tua realidade como ela está. Amar quem você é, amar a tua história, amar os teus defeitos e amar as tuas qualidades. Amar tudo em você. Amar toda a tua realidade. O primeiro passo é para que você venha aí ter segurança emocional, para que você venha trabalhar em si os bloqueios que estão te impedindo de crescer. E esse trabalho é passos pequenos, simples, um passo de cada vez, sem pressa, mas sem pausa, que vai te levar para esse lugar de segurança, de propósito, para que você possa se fortalecer em você, acreditar em você. O seu corpo sente essa segurança, os movimentos começam a acontecer e a sua vida começa a destravar. Aí os clientes chegam, as amizades chegam, a promoção chega, o dinheiro chega, tudo começa a fluir na tua vida quando você começa a sentir essa segurança no teu corpo. Entende que você não era fraca, que você não estava errada, você só estava te protegendo. Protegendo de quê? De ser decepcionada, de ser frustrada, de ser cobrada ou de ser julgada ou culpada. Isso que eu falei aqui pra você fez sentido? Deixe nos comentários como é que você se sente emocionalmente, qual que é os bloqueios que você percebe que te trava. Se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo para chegar para mais pessoas, né? Deixa o teu comentário aqui que eu vou fazer questão de ler e te responder. Você quer passar por um atendimento personalizado comigo, entre em contato comigo que a gente vai aí estar agendando um momento para que a gente possa estar sentando, conversando, para a gente trabalhar esses bloqueios que está te limitando, porque sim, você merece ser feliz e você tem capacidade sim, porque você pode, você consegue. Mas para isso, muitas das vezes precisamos de reconhecer isso, reconhecer que precisamos de ajuda é aceitar. E quando você aceita, tudo começa a mudar. Então até o próximo vídeo.